Amém, irmãos, graça e paz. Bom estar aqui com vocês novamente. O pastor Robson e a família são nossos amigos do coração, né? A gente tem aí uma estima muito grande por eles e é bom estar com vocês aqui, tá bom? É um desafio para a gente estar aqui nessa noite, mas, ao mesmo tempo, é muito bom poder compartilhar da nossa vivência como líder que caminha com casais, com famílias, né, com pais, filhos, e aquilo que a gente experimenta lá, de relacionamento, de orientações, de coisas que acontecem com eles, e a gente vê que ainda há um Deus, irmãos, que ama a família, criou a família e não abre mão da família, amém? Não abre mão da família e levanta remanescentes, né, para estar fazendo valer essa verdade, que a família é um projeto de Deus, amém? A família é um projeto de Deus, que Deus não abre mão, que Deus nunca vai abrir mão, porque a família é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Quem Deus quer usar para alcançar as nações, as pessoas, é a família, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, a família é uma arma muito poderosa que Deus quer usar. É tão poderosa que muitos querem destruir a família, as ideologias, algumas ideias equivocadas quanto à questão da família, do casamento, da criação de filhos. E a gente está aqui para combater isso, como crentes, não é? Como homens e mulheres de Deus, que Deus estabeleceu valores e princípios do Senhor, né, em nossas vidas. E que Deus nos ajude nessa noite, amém? Vamos ler um texto lá na carta que Paulo escreve a Timóteo, o capítulo 2. Timóteo, capítulo 2, verso 3. Ou capítulo 3, versículo 14 ao 17. Quem não conhece, eu sou esposo de Catarina e pai de Mateus. Mateus, que a gente orava tanto, se lembram? Mateus veio, viu? E Mateus vale por 2. Mateus é como se fosse gêmeos. Não tem outra. Vocês vão ver amanhã lá como é que é, meu irmão. Ele não veio, hoje Cátia não veio por causa dele, né? Porque senão Mateus já estava para lá para cá, correndo, tocando a bênção aí. Ele toca a bênção mesmo, irmão, né? É uma bênção, meu filho. E o Senhor foi muito bondoso comigo quando não me deu gêmeos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Porque se fosse gêmeo, eu estava, irmãos, eu não sei o que seria de mim. Diz assim o texto: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, ela nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Pai, debaixo da oração feita aqui por minha irmã, eu oro também, Senhor, em gratidão ao Senhor, por estar na tua casa, aqui com meus irmãos, amigos, e por poder nesta noite ser porta-voz da tua palavra, Senhor. Que a tua graça me alcance, que o Senhor, ó Deus, faça com que se cumpra aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Família à luz da Bíblia. A gente tem certeza de que Deus criou o homem e a mulher, e isso diz a Bíblia, né? O homem e a mulher, imagem e semelhança dele mesmo, isso é fato. O ser humano foi criado para ser alguém racional, alguém também que tivesse uma vivência moral, e isso tudo debaixo de relacionamento interpessoais, relacionamento entre pessoas, relacionamento social, e por isso Deus cria o homem e a mulher.
Primeiro ele cria o homem, não é isso? Ele cria Adão, não é isso mesmo? Depois ele cria a mulher, não é? Ele cria com um propósito único. Ele cria para que se estabelecesse a família. Adão vem, Adão está sozinho, ele percebe que Adão sozinho não tem como se fazer valer e se cumprir aquilo que ele tem no coração, vamos dizer assim, que é a família, que é a relação pessoal. Tanto é que Deus cria o homem para se relacionar com ele e cria os animais para que tivesse relacionamento e percebe que não tem como ter entre alguém um ser que é moral, racional, com um ser irracional. E ele cria a mulher, ele vê o homem sozinho nesse aspecto, ele vai criar a mulher para que isso de fato acontecesse, para que a família ela fosse instituída nessa hora. Diz lá Gênesis, não é bom que o homem esteja sozinho, lhe darei uma ajudadora idônea, capaz, apta, tá bom? Idêntica para ele, alguém que agregasse algo a ele, alguém que suprisse algo na vida dele, alguém que fosse coparticipativo com ele na questão daquilo que era o propósito maior de Deus, a família, amém? Alguém que participasse dessa construção da família, e era preciso haver uma mulher, porque não tem como se criar uma família a partir de dois gêneros, dois homens, na verdade, segundo a Bíblia aqui. Tem que ter uma mulher para que isso, de fato, fosse algo dentro do aspecto normal, daquilo que Deus tem como princípio e valor. Até aí tudo bem? Então, cria-se a Eva, né, da sua costela, e por causa disso, a partir disto aí, institui-se a família aí presente, e uma família agora que vai caminhar segundo o padrão de Deus, segundo aquilo que o Criador, aquele que criou, tem para essa família, valores, princípios, tá bom? E ele vai dizer que, em primeiro lugar, que nessa família a mulher é uma ajudadora idônea, é alguém apta e capaz de assumir papéis que vai evidenciar de fato uma família. E ele vai dizer que o homem implicitamente aqui está como alguém também que é coparticipativo nisso, que ele vai ser alguém que vai cuidar, proteger, administrar, conduzir a sua casa, amém? Então, na família é necessário ter papéis que agregam e que fazem com que a família, de fato, tenha suporte para ser família. Na família, quando tem, por exemplo, a ausência da mulher ali dentro daquele lar, a família ela fica incapaz de fazer com que aquilo que a família tem como proposta, irmão, sabe, de plano do Senhor se cumpra. Ela fica meio que meia boca, a palavra é essa, né? Ela não fica completa, é preciso ter um homem, é preciso ter a mulher, para que seja completo o desafio que Deus tem para a família, amém? Para a família, isso é fato, a Bíblia fala sobre isso. E aí, depois dessa questão que a família vai se cria com homem e mulher, a família ela se estende como? Com filhos, não é isso mesmo? Vêm os filhos e ela tem uma extensão. Um casal é uma família? Sim, o casal é uma família. A família cresce com filhos, mas o casal sem filhos é uma família. E Deus quer que o casal tenha filhos? Sim, é proposta do Senhor. Não é? É herança, é dádiva, é bênção. Filhos são bênçãos, amém? Filhos são bênçãos. E filhos não podem, irmãos, em hipótese alguma, tomar o lugar, aliás, melhor dizendo, um animal, em hipótese alguma, pode tomar o lugar do filho. Filho é filho, animal é animal. Animal amamos, cuidamos, mas filho é filho, amém? Filho está a um nível muito maior do que animal. Um animal não é filho de ninguém, do casal em si. Um animal é uma criatura que está ali, naquela casa, para ser cuidada, para ser amada, para não ser maltratada, amém? Mas filho é filho. Nível de filho é nível de filho. Nível de animal é nível de animal, amém? Então, filho, quem tem aqui animal, nada contra, eu amo animal, mas animal não é filho, animal é animal, tá bom? O seu cachorro não é seu filho, o seu cachorro é seu animal, amém? Seu filho, é herança do Senhor, amém? É algo que Deus projetou para você ter.
que vai cumprir um projeto dele dentro do aspecto chamado família. O filho faz parte disso também, tá bom? Então é preciso, irmãos, ter muito cuidado quanto à questão dessa temática família, nesse sentido, né? E entender que eu preciso aprender muito sobre a família, né? Aprender algo a respeito da família. Eu preciso lutar em favor da família, muito. Preciso estar sempre presente, lutando contra qualquer coisa que queira destruir a família. Eu, como crente, eu tenho uma responsabilidade. Nós, como famílias cristãs, temos a responsabilidade de combater qualquer ideologia maligna contra a família. Somos nós os instrumentos que Deus vai usar para combater qualquer falácia, mentira, qualquer poder destruidor que está presente hoje muito mais nas escolas, não é? No nosso dia a dia, no governo e tantas outras coisas. Tem que ter muito cuidado, não é? Para combater. É eu a arma, a minha casa, a minha família, é a arma que o Senhor quer usar para nesses dias dizer a todo mundo, olha, a família é um projeto de Deus e a família deve viver conforme os padrões do próprio Criador. Quem criou a família foi Deus, portanto, quem tem para a família aquilo que é necessário para a família é o próprio Deus. Quem tem a bússola, quem tem a ferramenta, quem tem o norte, quem tem o que se deve ter, o que se deve tirar, é o próprio Deus. Quem criou foi Ele, amém? Tudo aquilo que é necessário para que essa família se comporte como família segundo Deus está nas mãos do Senhor. E eu preciso me envolver com esse Deus, eu preciso estar cada vez mais tendo isso como caráter de urgência, amém? Sobretudo, não abrir mão da família à luz da Bíblia. Eu não posso ser, irmão, sabe como? Achatado, sabe, por ideias que dizem que família acabou. Que não existe mais essa ideia de família, biblicamente falando. Não, eu preciso ser alguém assertivo, alguém enfático, alguém que luta com todas as forças, dizendo, não, a família existe, desde quando iniciou todas as coisas, desde quando o homem foi criado, e a família existe conforme aquilo que Deus planejou. É assim para ela existir. É assim que ela deve existir. Amém? É dessa maneira que ela deve se comportar. A mídia, a televisão, não pode trazer para mim um comportamento que eles têm como sadio para a minha família e eu aceitar isso. Eu não posso, porque eu tenho um manual em minhas mãos que me diz como a minha casa deve se comportar. Eu tenho aqui a regra, eu tenho aqui tudo que diz respeito a caminhar marido e mulher, a caminhar pai e filho, aos valores que devem ser inseridos naquele lugar, e acabou. Então, eu preciso, irmãos, entender isso e lutar com todas as minhas forças, amém? Combater tudo e qualquer coisa que queira destruir a minha casa e as casas daqueles que convivem comigo na igreja do Senhor, amém? Preciso fazer alguma coisa e urgentemente. Portanto, ter famílias à luz da Bíblia, irmãos, é fundamental. É preciso para que se tenha, primeiro, uma sociedade também saudável. Amém? Então, entender isso é importante, porque quando eu entendo isso, eu permito que a sociedade também tenha estrutura familiar bíblica. Amém? Ela tenha consistência, né? Sobretudo, irmãos, eu, como crente, e tendo a minha família, preciso entender que na minha casa, vivenciando a Bíblia, como norte para a minha vida e a minha casa, eu vou fazer com que a igreja Jardim das Margaridas também seja uma igreja forte, saudável. Amém? A igreja ela é forte quando, e vocês sabem disso muito bem, o pastor prega isso aqui constantemente, quando aqueles que na casa do Senhor vêm, né, frequentam, membro, participam, ensinam, lá na casa deles, a vivência é bíblica. Tudo é a partir da Bíblia. Tudo que se faz, tudo que se decide, é a partir da Bíblia. E eu posso, né, tendo uma casa e uma família forte, saudável, consistente, né,
gerando isso onde quer que eu ande na sociedade, eu posso também me tornar um instrumento que vai restaurar e fortalecer famílias que estão quebradas, que estão destruídas. Por exemplo, lá em nossa igreja, chega muitas famílias quebradas, porque vê o nome, né? Igreja Batista da Família. E aí onde é que eles vão? Lá, aparecem logo lá, né? E o primeiro encontro que nós temos é com eles, geralmente a fala é, estamos vivendo um caos em nosso casamento. A gente não está bem, a gente não está legal, e eu preciso de ajuda, e a gente começa, né, a estar encaminhando e conversando, aconselhando, orientando esses casais para que eles possam estar caminhando de maneira saudável, amém? Então, irmãos, como é que a família é formada à luz da Bíblia? Segundo aquilo que falamos aqui. Primeiro, é formada a partir do casamento. Eu já falei sobre isso, amém? Adão e Eva, eles vão lá, instituem a família. O homem deixa os laços, né, dos pais, os irmãos sabem disso muito bem. Deixará o homem, o pai, né, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Diz isso lá em Mateus, também em Gênesis, não é isso mesmo? Então, esses laços, eles se desfazem. Em que sentido? Não é no sentido de que agora eu não posso mais ouvir um conselho de meu pai, eu não posso mais ouvir um conselho da minha mãe. Esses laços de dependência, eles se desfazem. Não há mais essa dependência do meu pai, não há mais um gerenciamento do meu pai, não há mais uma fala que vai ficar acima da fala da minha esposa, do meu pai, ou do marido da minha mãe, do meu pai. Agora é o casal recebendo a palavra do Senhor. Amém? O Senhor vai e conduz, tá bom? Então, a dependência em todos os aspectos, agora, é uma dependência que se dá a partir dos dois que é um. Amém? Dos dois que é um, vindo do coração de Deus para essa família. Tá ok? Um homem se liga à mulher, né? Eu estou me lembrando aqui dos cultos de casais, pastor Robson. A gente vai nessa vibe mesmo, né? Um homem se liga à mulher, né? Adão e Eva, e aí a questão monogâmica, a questão de fidelidade, a questão de unidade em todos os sentidos, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. O que ela sente, eu sinto, o que eu sinto, ela sente. A gente está junto, amém? A gente está junto até que a morte nos separe. A gente vai se encaminhar até o final, tá bom? Então, irmãos, a família, à luz da Bíblia, diz o seguinte, olha, homem e mulher se casam, e se casam até para viver até que a morte separe. Homem e mulher procria, ele gera filhos, filhos se veem por causa disso, por causa do homem e da mulher, eles multiplicam. Homem e mulher formam uma família, estende a casa, e esse homem e mulher com os filhos se torna um projeto de Deus para restaurar outras famílias. Isso é fato. O tema é esse aí, na questão de a família à luz da Bíblia, o tema maior é esse. A construção dessa família para que isso possa abençoar outras famílias. Tornar-se testemunho para outras famílias. De quê? De que Deus é o Deus que ama a família, que restaura a família, e que está presente com a família, que gera saúde à família, amém? E que quer relacionamento com a família, tá bom? Que quer tornar famílias vivendo como família segundo o padrão de Deus. Amém? Segundo o padrão de Deus. Agora, irmãos, dito tudo isso aqui, como isso se construiu, como isso se iniciou, né? A família, o casamento, a proposta do Senhor para a família. A gente sabe que, em meio a tudo isso, irmãos, há uma luta diária. Luta diária. Hoje o índice de divórcio é imenso. O índice de filhos que quebram comunhão com os pais é imenso. O índice de filhos que estão perdidos em casa é imenso. O índice de filhos que não comungam com a palavra do Senhor porque pais não comungam é imenso, irmãos. Filhos que não conhecem nada de Deus, nada da Bíblia e nada de igreja, nem história, nada. Sabe por quê? Porque os pais não conhecem nada, não vivem nada disso. E é difícil um filho chegar na faculdade ou na escola, hoje nem faculdade, hoje escola, né? Hoje pequeno na escola. É complicado para ele se manter na presença de Deus, né? Se ele não tiver ferramentas na casa dele que propicie ele, na vivência lá da escola, ser alguém que está com o coração arraigado nos valores e princípios de Deus.
tudo começa em casa. Tudo começa no meu lar. Amém? No meu lar, Deus quer me dar ferramentas para ser utilizadas para que eu mantenha a minha família segundo a Bíblia. Para que eu mantenha a minha família com foco na Bíblia. Para que eu mantenha a minha família na perspectiva bíblica. Para que a minha família, em meio aos embates que terá lá fora o seio da casa, e até na igreja isso tem embates, que tem pensamentos diferentes, não é verdade? Para que a minha família, minha esposa, a minha vida e meus filhos permaneçam firmes no Senhor. A nossa luta hoje, sabe qual é? Fazer com que a nossa casa permaneça firme no Senhor até Cristo voltar. Hoje, irmãos, tem meninos que vão para a escola e passam uma semana e voltam com a cabeça toda perdida. E se o pai não tiver, primeiro, intimidade com Deus, obediência à palavra, sabe, irmãos? Não tiver contato com o Senhor, não comungar isso na casa, o filho fica perdido lá e vem para casa e se torna um perdido dentro de casa. Vocês irmãos estão entendendo? Olha a responsabilidade que Deus está nos dando nessa noite, irmãos. Talvez você pensou que eu viesse aqui falar sobre historicidade, alguma coisa desse tipo. Pastor, eu vim falar de vivência mesmo. Você foi assertivo, né? De vivência. Eu não trouxe nem slide, irmãos. Né? Porque hoje, o que Deus quer que faça valer a pena em nosso lar é aquele que nós falamos que é a nossa verdade. Mas isso sendo vivido. Isso nos dando responsabilidade para fazer valer isso em nossa casa. Nós não podemos esperar que a igreja construa em nossa família, irmãos, valores de Deus. A igreja é um braço. A igreja é um amparo. Amém? Mas em casa se constrói, amém? E na igreja, o construído por valores se torna um braço, se torna um instrumento que vai ajudar a igreja, amém? O filho não é para vir, o pai não é para tirar a responsabilidade, deixar para o pastor ou para a líder da escola bíblica dominical, não. Ele deve chegar já na escola bíblica dominical discutindo com o líder a respeito. Conversando com o líder a respeito. Porque em casa teve um professor de escola bíblica dominical. Teve uma professora de escola bíblica dominical que encheu a vida dele de valores, do padrão do Senhor. E aí ele pode caminhar de maneira tranquila quanto a essa questão. Amém? Então, irmãos, nós precisamos utilizar das ferramentas que o Senhor tem para a nossa vida, para manter a nossa família sob o foco da palavra do Senhor. Debaixo da condução da Bíblia, à luz da Bíblia, por mais que tenha ideias, ideologias e tantas outras coisas, que os irmãos já conhecem e sabem, né? Tentando atacar princípios e valores que Deus colocou para a família, amém? Mas nós temos ferramentas, irmãos, amém? E nós, nesse sentido, entendendo que temos ferramentas e que Deus é o Criador da família, entendendo que só Deus tem o manual para manter a casa, a família, só Ele tem o discurso, o ensino, os conselhos, né? Eu não posso ter conselhos, ou ensinos, ou orientações, ou discursos fora a Bíblia, porque vai afetar a minha casa, vai afetar danosamente a minha casa. E qual é a ferramenta número 1, pastor? Que ferramenta número 1 eu tenho que colocar na minha casa? A primeira ferramenta, irmãos, vocês conhecem muito bem. Sabe qual é? A autoridade vinda da intimidade com Deus. Amém? A autoridade vinda da intimidade com Deus, que resulta da obediência ao próprio Deus. E eu escolhi, irmãos, essa casa. Esse homem chamado Timóteo, que tinha uma avó chamada Lloyd, que tinha uma mãe chamada Eunice, e que essa avó chamada Lloyd e essa mãe chamada Eunice pavimentou, alicerçou, fundamentou a vida de Timóteo. Timóteo é o que é. Timóteo conseguiu chegar à fase adulta, conseguiu chegar a pastorear, conseguiu chegar a instituir família, porque na casa de Timóteo tinha subsídios. Tinha uma avó e uma mãe com a fé firmada
só em Deus. Apesar de Timóteo ter um pai que é grego, mas tem uma mãe e tem uma avó que deu base. Os irmãos estão entendendo? Tudo começa na base, irmãos. Tudo começa no alicerce. Por exemplo, quando Cristo fala no Sermão do Monte, ou da montanha, de que pode vir enchente, a gente vai contextualizar como ideologias ou qualquer situação para destruir a casa nossa. Pode vir o que vier. Vai bater com força, vai ficar lá tentando, mas se tem um alicerce na rocha, não cai. Se tem um alicerce na rocha, pode conviver com quem for, pastor. Continua no Senhor. Amém? Continua firme, irmãos. Antigamente, alguns pais tinham medo até de mandar filhos, não só para a faculdade, também para o seminário. Você lembra disso, pastor? Só ia para o seminário quem bagunçava, né? Geralmente era assim antigamente. Aquele que bagunçava na igreja, manda para o seminário. Né? Mas era o medo, irmãos, porque, né? O que é que vai se ouvir no seminário? Vai voltar mais, sabe, mais liberal, irmão, aquele negócio todo, né? Amém? Irmãos, quem tem fé, quem tem alicerce em casa, quem tem família, que conduz a casa segundo o padrão do Senhor, aonde quer que esteja, firme no Senhor está. Amém? Firme no Senhor está, irmãos. Então, qual é a primeira ferramenta? Eu preciso ter intimidade com o Senhor e obediência a tudo que é padrão bíblico. A tudo que Deus fala em sua palavra. Amém? O que é que Deus fala a respeito da vida, da sexualidade? Deus fala a respeito disso, então, isso é padrão para a minha casa. O que é que Deus fala a respeito da questão da relação da igreja com o governo, Deus fala isso, então é isso que eu vou manter na minha casa. Amém? Ah, mas na escola falou que é dessa maneira. Não, mas a Bíblia fala assim, o meu padrão é a Bíblia. Amém, irmãos? Então, se a Bíblia fala assim, a minha casa tem que viver o padrão bíblico. E aí meu filho não fica desnorteado. Ele não fica, perdido, ele fica firme. E aonde quer que ele for, firme, ele continua. E aí Paulo fala o seguinte aqui com Timóteo: lembro-me, 2 Timóteo 1,5, lembro-me de sua fé sincera, de sua fé, convicta, de sua fé genuína, como era da sua avó Lloyd. Tem uma referência, irmãos, amém? A gente precisa, para manter a família nos padrões bíblicos, ou padrão de Deus, ter referência em nossa casa. Amém? Tem uma referência. Qual é a referência? A avó Lloyd tinha fé, como você tem agora. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que essa fé que você tem agora resultou da sua experiência de fé que sua avó teve. Você aprendeu isso lhe foi ensinado. Você teve convicção de que isso era verdade, você não abriu mão. Alguém teve autoridade, porque obedecia a Deus e impregnou a vida de um neto, de um filho, de verdade, de padrão bíblico, amém? Porque sem a autoridade, que resulta de obediência, não tem como impregnar isso. Porque o filho, ele fica meio que perdido. Como é que pode? Olha, espera aí, tem algo errado. A minha avó, ela mandou fazer tal coisa, a minha mãe disse que a Bíblia fala assim, mas ela está vivendo de outra maneira. Esse negócio está meio estranho. Não é? Então, esse negócio, não quero para mim não. Mas quando se há obediência, que também se há autoridade, quem está sendo ensinado a falar, o que está falando aí está vivendo. E eu vou seguir o que ele está falando. Amém? Lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Sei que em você o padrão de Deus continua firme. Nada contaminou, nada sujou, nada. Você continua com a mesma fé. Amém? Porque houve alguém que utilizou da ferramenta de vivência com Deus, intimidade com Deus e de obediência a Deus, utilizou dessa ferramenta e impregnou, ensinou ao seu filho e ao seu neto. Amém? E Paulo vai dizer mais o seguinte: você, porém, deve permanecer fiel
àquilo que lhe foi ensinado, sabe que é verdade. Você tem convicção de que é verdade. Você sabe que isso é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Olha que coisa interessante, irmãos. Você sabe que é verdade, você sabe que isso é real, porque a imagem, a referência que lhe ensinou isso também era real, conforme aquilo que lhe foi dito. Amém? Você sabe disso. Desde a infância lhes foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo. E aí ele vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, ela nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda a boa obra. Amém? Paulo vai dizer isso aqui a Timóteo. Então, irmãos, a obediência gera intimidade, e a intimidade, conjuntamente com a obediência, gera autoridade para ensinar e ser referência bíblica no nosso lar. Amém? Os irmãos entenderam? Vamos repetir comigo aqui juntos? Repetir é pedagógico, né? Já dizem aí as professoras, não é verdade? Vamos lá. A obediência gera intimidade, e a intimidade, conjuntamente com a obediência, resulta em autoridade para ensinar e ser referência bíblica para o nosso lar. Só isso, só disso eu e você precisamos. Isso é muito forte, como diz os irmãos da Universal. Amém? Você precisa, e eu disse, irmãos, a família, ela não precisa apenas ou somente do seu conhecimento bíblico. Porque conhecimento bíblico, sem obediência sem obediência e intimidade com o Senhor, não gera autoridade. É só informação. Não transforma ninguém. A palavra que sai daquele que está sendo porta-voz para casa, ela não traz impacto para quem está ouvindo. Não traz impacto. Então, o meu filho não precisa simplesmente de conhecimento, ele precisa de conhecimento, mas também precisa de uma Bíblia ambulante andando na minha casa. Ele precisa de uma Bíblia prática no meu lar. Prática, vivencial e contínua. Amém? É isso que ele precisa na minha casa. Como é, pastor, que a minha casa, ela vai se tornar uma casa que vai viver à luz da Bíblia, quando a minha vida pratica o que a Bíblia fala. De maneira contínua. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não vamos ter as nossas lutas em casa. Somos imperfeitos, às vezes vamos errar, às vezes vamos fracassar, mas a nossa motivação, o nosso querer sempre vai ser, sabe o quê? Eu quero obedecer o que a palavra tem me dito. E quando eu, porventura, falhar, quando eu, porventura, cometer algum erro, e em minha casa os meus souberem disso, eu vou reuni-los e pedir perdão juntamente com eles, para eles entenderem que, imperfeito sendo a família, ela deve, na sua imperfeição, em suas mazelas e quedas, também saber que há um Deus que restaura aquela família e que se deve haver perdão, amém? Isso é família bíblica, irmãos. Família bíblica, ou família segundo o padrão de Deus, não é uma família que se acha que tem uma auréola, que nunca erra. Imprimir para a família que você é alguém, um ser espiritual que nunca erra, é imprimir uma ideia falsa. E lá adiante, quando a sua imperfeição talvez venha à cena por uma involuntariedade sua, estou falando nesse sentido, por um descuido seu, amém? Aquele lá vê em você, e vendo que você é alguém que se quebranta, alguém que vai se reconciliar, entre eles ali, com eles presentes, vai dizer, rapaz, minha casa tem padrão de Deus, eu quero isso para mim.
Eu sei que quando eu falhar também, eu sei que assim como em minha casa teve uma restauração, porque lá na minha casa havia padrão de Deus, também quando eu casar em meu lar, também vai ter. Eu vou achar isso em minha esposa, eu vou achar isso nos meus filhos, amém? Então é isso, vivência bíblica em casa, é praticidade, amém? É comungar, irmãos, defeitos e valores em nosso lar, mas comungar defeitos e valores a partir da Bíblia. Comungar defeitos, tendo a Bíblia como meio de restauração para a família, amém? É nesse sentido. Porque senão a gente imprime em casa regras. Porque senão nos tornamos fariseus, mandamos fazer alguma coisa e não fazemos. Isso é muito sério, irmãos. Amém? Isso é muito sério. Porque às vezes damos uma de tão para filhos que acabamos interferindo, irmãos, naquilo que é sadio na criação do filho. Perdemos a confiança do coração, o coração do filho a gente não tem mais. Porque o filho tem medo de perguntar alguma coisa, de confessar alguma coisa para o pai e a mãe. Porque o filho tem que ser alguém que nunca pode errar na vida. Amém? Filho é vulnerável. Família é vulnerável. Mas família que tem um padrão de Deus como princípio que vai nortear a casa, é família que se conserta entre os seus. Que tem confiança, que se gera um para o outro. Que não tem medo de falar nada abertamente. Família segundo o padrão de Deus tem que ter filho que não tenha medo de falar aquilo que fala para amigo na escola. Que ele chega e fala para pai abertamente, pai, tem isso, eu quero isso, mas pai, está difícil isso, e pai fala, filho, eu vou te ajudar, vamos caminhar, vamos orar agora, filho. Filho, eu quero te acompanhar nesse aspecto. Filho, eu quero saber de você como é que está lá, amém? Mas não julgar, você não pode, como é que você pensa isso, rapaz? Você vai fazer com que seu filho, ele tenha uma porta aberta, para uma família que não tem padrão de Deus e quer liberar, o acolha. O acolha e diga, olha, aqui você tem liberalidade para fazer o que você bem quer. Amém? Padrão de Deus para a família, ganhar coração do outro. Não ter medo de abrir coração um para o outro. E isso se dá quando você tem autoridade, intimidade e obediência a Deus. Amém? Forme em você um caráter divino. A tal ponto que você faz como o pai do filho pródigo fez. Forme você um caráter divino que você faz, você tem uma atitude como o pai do filho pródigo tem. Você quer, filho, sua herança? Tome. Isso é meio lógico, irmãos, não é verdade? É meio lógico. Mas quem confia em Deus e em casa vive padrão de Deus, sabe que a família dele, mesmo em tempos de perdidos em casa, serão encontrados pelo Senhor. Amém? E aquele filho que viu no pai não a opressão, não a regra, não, você não pode, não, viu no pai um coração de paterno. Aquele filho que do lado estiver envolvido em um mundo que não tem padrão de Deus, estiver todo arrebentado, que arrebenta mesmo, ele vai fazer aonde? Pai, eu estou aqui, não era nunca para eu sair daqui. E o pai faz o quê? Venha, meu filho, eu vou cuidar de você. Amém? A consciência vem em si, ele cai em si, e cai em si, porque sabe que tem um pai que pode transformá-lo e colocá-lo novamente no padrão de Deus. Os irmãos estão entendendo? Quer fazer alguma pergunta até então? Se quiser fazer assim, o pastor pode fazer. A gente está aqui, porque, irmãos, às vezes eu prego em si, é tudo junto, viu? Amém? Se quiserem fazer alguma... Então é isso, né? Talvez estamos perdendo muitos dos nossos, porque a gente, talvez, irmãos, está com uma espiritualidade que ninguém tem. Ninguém tem. E a gente vai e faz como fariseu. Você tem que fazer. A Bíblia fala, mas você não faz. Você não tem autoridade para falar, não traz impacto para ninguém. Não é verdade? Tem que ter muito cuidado, irmãos, nesse sentido. O padrão divino estabelece o tudo, para que aquele que está na família, ele possa continuar vivendo os padrões de Deus. O tudo, lógico, segundo o valor e amor que Deus tem, amém? Mas ele dá ele permite isso. Então, irmãos,
Timóteo tinha convicções bem sólidas. Ele tinha uma fé muito firmada. Por quê? Porque ele se inteirou, não é, com o que a avó e a mãe tinham. Ele aprendeu isso, ele concebeu isso, ele impregnou isso na vida dele, amém? Ele transitou em meio a tudo isso. Ele vivenciou tudo isso que era padrão de Deus lá. Que coisa fantástica isso, né? Eu nasci em um lar que não era evangélico. Eu me converti já adulto, já depois de todo estraçalhado pelo mundo, arrebentado, né? Mas em minha casa tinha padrão de Deus, irmãos. Olha que coisa interessante. Não tinha crente, mas tinha padrões de Deus. Mesmo assim, eu me tortei. Mas meu coração tinha tanta convicção de que lá tinha padrões de Deus, que quando eu quis sair daquilo que eu estava vivendo, quem eu procurei? Minha mãe. E quem me deu caminho para mudar a minha vida? Minha mãe. Amém? Porque padrão de Deus, irmãos, não elimina. Padrão de Deus inclui para restaurar. Amém? Padrão de Deus faz isso, ela inclui para restaurar. Ela inclui para mudar aquela vida, fazer alguma coisa em favor dela. Amém? Então, Timóteo, ele teve isso na vida dele, e por ter isso na vida dele, ele continuou vivendo os padrões do Senhor. Segunda coisa interessante, ferramenta que eu acho interessante que fala aqui, é que houve a inclusão do ensino da palavra desde quando Timóteo era criança. Desde a meninice de Timóteo. A avó e a mãe ensinaram desde criança, irmãos. E não subestime a capacidade de uma criança entender coisas. Não subestime. Meu filho entende muita coisa em casa. E meu filho é o meu crivo em casa. Meu filho, ele fica, repete tudo, irmão. Hoje está repetindo tudo que eu falo, faço. Quer perguntar? Pode falar. Olha aí. Ficou lá, né? Está lá, impregnado ali, o que foi ensinado, o que foi vivido. Então, nós precisamos ter muito respeito à criança e ensiná-la, ensinar a Bíblia a ela. Todas as faces etárias em minha família devem ser ensinadas, inclusive a criança. Então, aqui fala sobre isso, 2 Timóteo 3,15. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria. Olha, irmãos, que lhe deram o quê? Sabedoria para quê? Para receber a salvação. O que foi que permitiu que houvesse salvação na vida de Timóteo, tivesse permanência dos padrões de Deus na vida dele? O ensino. Desde criança que havia ali. O que levou Timóteo, né, a ter essa convicção de que o Cristo era aquele que salvava? O ensino. Ensinando sobre o Messias que viria. Havia um ensino naquela casa da avó. Então, eu preciso educar a minha casa com a palavra de Deus primeiro. A primeira educação que deve existir no meu lar é a palavra de Deus. A primeira preocupação que eu devo ter com os meus não é nem primeiro a escola que eu vou colocá-la, irmãos. Primeiro eu preciso do Senhor ter graça, disciplina, capacidade para conduzir os meus filhos na presença do Senhor. Posso estar cansado como for, mas meus filhos, eles devem ser o alvo do meu ensino. Eles podem até não ir para a escola logo aos 3 anos, mas em minha casa ele vai ter educação bíblica. Aliás, irmãos, os irmãos sabem que antigamente os filhos de crente eram educados em casa, né? E está voltando agora isso novamente, né? O homeschool, não é isso? Então, eu tenho irmãos meus, cristãos, que educam o filho em casa. Por quê? Por causa das lutas que está passando aí hoje em dia, terrível. Aí, prefere educar em casa. Sabe que o filho vai voltar lá ouvindo, que vai falar. Então, ficam preocupados nesse sentido, tá bom? Então,
Eu preciso, em casa, gastar energia, tempo suficiente para educar o meu filho. O que ele vê na televisão, ele vai me indagar, eu preciso trazer para a Bíblia. Ensiná-los, para que ele permaneça no Senhor. Amém? Então, cuidem de educar seus filhos. Cuidem, irmãos, sabe, de ensinar a palavra do Senhor. Cuidem de trazer informações bíblicas. Comece a conversar com ele quando você estiver vendo alguma coisa na TV e ele comungar com você a respeito. Traga a Bíblia para aquela conversa, de maneira natural, de maneira tranquila, sabe? Sem ficar, isso é do diabo. Calma, irmão. Amém? De maneira muito tranquila, natural, sabe? Trazer para ele lições da Bíblia. Olha, filho, e se melhor possível, se você tiver feito aquilo, porque geralmente fez, não é verdade? A gente fala, eu já ouvi muito isso, né? O pai chegar na igreja e, meu filho, pastor, isso e aquilo. Rapaz, como é que pode fazer? Aí eu perguntei, você já fez isso? Pastor, uma vez já. A gente faz isso, irmão. Por que não contar a experiência para ele e trazer a Bíblia na experiência, na questão? Olha, eu fiz isso, não foi legal para mim, eu me dei mal. Por exemplo, se meu filho perguntar se eu usei drogas, quando eu cresci, meu filho, eu usei, cara. E foi terrível. Me derrubou todo, eu fiquei todo... Perdi um monte de coisa, rapaz. Não é legal. Não é? Deus tem vida para você. Então, insira ele nesse contexto. Amém? Por exemplo, irmãos, mulher, questões de pornografia, outras coisas mais, que existem muito com filhos, não é verdade? Conte sua experiência quando você era jovem. Se aconteceu algo desse tipo com você, ou com alguma menina, alguma coisa aconteceu, conte para ele, fale, filho, não foi legal. Isso trouxe danos para a minha vida sexual, para a relação emocional minha, não foi legal. E isso não é legal para você. E traga a Bíblia como meio de ensino naquela situação. Amém? Só não faça afugentá-lo, irmãos. Quer ver uma coisa interessante? Se sua esposa falar para você, eu fui atraída hoje por uma pessoa que me falou uma coisa bonita, não fique... sabe, desesperado, e fala, não quero mais coisa, eu vou de divórcio. Misericórdia, irmãos. Ela está pedindo ajuda a você, ela está sendo fiel, ela está vivendo o padrão, ela está confessando, irmãos, amém? Sabe que você fala, filha, vamos orar por isso? Padrão da Bíblia, vamos orar por isso? Ora por ela. E começa a fazer o que você não fazia. Elogiá-la. Não é verdade? Porque se ela ouviu de lá, porque ela não tem, não tem em casa. Mesma coisa para a mulher, né? O homem chegar e confessar. A mulher vai dizer, pega a chave e vai embora. Vai, pega essas roupas aí. Manda embora logo, imagine. Mas, irmãos, são situações que ocorrem. A gente conversa com muita gente. Já teve esse caso de ela mandar o cara embora. O marido vai embora. Não quero ver, sai daqui. Seu miserável. Confiei tanto em você. E foi uma luta para restaurar, irmão. Minha irmã, ele foi um homem de Deus, irmão. Ele veio confessar para você, ele está vivendo o padrão de Deus, que é isso, irmã. Você está ganhando um homem de Deus, não lança fora não, irmã. E luta depois para orar, e demorou muito, depois se reconciliou. Estão lá na bênção, né? Glória ao Papai do céu. Amém? Mas, irmãos, a Bíblia ensina isso. Os irmãos estão entendendo o que eu quero falar? Pare, irmão, dessa neura de ficar, meu Deus, irmão, vive o que a Bíblia manda dizer. Se o casamento até que a morte se separe, olhe, pisou na bola, vamos se consertar nós dois aqui. Amém? Porque Deus instituiu você até um ou outro morrer. Enquanto não puxarem meu pé para eu morrer, para a sepultura, é você. Amém? A experiência que acontece lá na igreja constantemente, irmão. Constantemente, né? Então, não queira dar uma de Deus na sua casa, enquanto você também é um imperfeito como os seus. Amém? O padrão da Bíblia é esse, irmãos. Entender que há imperfeições entre a família, mas, ao mesmo tempo, há princípios e valores de Deus para serem ali repartidos, para que a família permaneça intacta, sem se misturar, né? Sem ser levada pelo que o mundo diz que deve acontecer na nossa casa. Amém? Então, eduque a respeito da palavra do Senhor. Tudo bem?
pais sábios, irmãos, ensinam os filhos a respeito da palavra do Senhor, constantemente, né? Um pai que é sábio, ele vai querer educar o filho como? A respeito de quê? Da palavra de quem? Do Senhor. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Amém? Ensina o caminho certo para ele. Qual é o caminho certo que você tem como certo? Não é a Bíblia? Então ensina o caminho certo para ele. Não ensina o caminho perverso ou o caminho errado, ensina o caminho que é padrão da Bíblia para o seu filho. Gaste tempo fazendo isso, porque quando envelhecer, ele não vai se desviar dele. Amém? Pode até, irmãos, porventura, no meio do caminho ele se perder, mas lá fica o quê? A semente, lá alojada, amém? E um dia desperta. Eu conheço tantas pessoas assim, que ficaram longe do caminho, mas foi ensinado em casa algo a respeito. Foi ministrado isso na vida, essa pessoa um dia voltou para o Senhor. Amém? Então, você sabe qual o valor maior que um pai tem? Não é dar um carro, não é dar um monte de roupa, não é dar a melhor escola. O maior valor que um pai tem para Deus, sabe o que é? É ensinar os padrões de Deus para o filho. É o maior valor. Se conseguirmos fazer isso, irmãos, está uma bênção. Amém? Está uma bênção. A gente consegue fazer isso. Segundo, irmãos, famílias que são inteligentes, tudo que ela faz, tudo, qualquer coisa, decisão, qualquer coisa que ela faz, a Bíblia está no meio. Há uma convivência bíblica na casa, amém? Tudo, não é que você vai, agora, não é que tudo agora você vai falar o versículo, não é isso não, meu irmão. Em nome de Jesus, não é arrotar versículo não, viu? Mas é viver o que a Bíblia está dizendo. Tudo que você fizer tem que ser conforme a palavra do Senhor. O ensino da palavra do Senhor, amém? Por exemplo, quando Josué está já para fim dos dias, né? Josué ele chama a atenção de uma decisão do povo de Israel, que é escolher servir a Deus com a casa, a família, ou servir os deuses estranhos, né? Os deuses lá dos amorreus e tal e tal. E Josué fala muito enfaticamente, ele é muito claro, objetivo e decisivo. Eu e minha casa escolhemos servir aquela palavra servir também é adorar, né? Escolhemos adorar o Senhor, se relacionar com o Senhor, caminhar com o Senhor, viver segundo os padrões de quem? De Deus. O que nos falta como família é ser decidido nisso, irmão, sabe? Todo mundo pode escolher o que quiser e eu respeito as escolhas de qualquer um, de quem quiser escolher o que quiser escolher. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu respeito as escolhas que a mídia fala, que ideologia, eu respeito, cada um escolhe o que bem quer escolher. Mas a minha casa eu decidi, eu e a minha família, a gente vai servir padrão de Deus. É uma questão de escolha. É uma questão de decidir. Amém? E acabou. Eu quero isso e acabou. Para a minha família, para os meus filhos e para o meu casamento. O que é que você quer, pastor Manuel? O que é que você quer, Manuel? Eu quero, Catarina e Mateus, e quem vier mais por aí pela frente, servir ao Senhor em todo o tempo. Está baseando a minha casa na presença do Senhor e mais nada. Amém? E por que, irmãos, é tão importante essa vivência, essa relação, né? Esse comungar diário com os padrões de Deus? Porque é imprescindível isso. Porque é o único meio que Deus tem para a família. Por que isso? E aí Paulo vai dizer a Timóteo. Paulo vai dizer o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 15, 2 Timóteo. Porque lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo, porque torna a família, casais, filhos, aptos a serem salvos pelo Senhor. E a proposta maior de Deus, irmãos, não é dar tudo e todas as coisas para a família ou para as famílias.
o projeto maior do Senhor para as famílias, para casamento, para filhos, para pais, sabe o que é? Salvá-los. Essa é a proposta maior e principal para Deus. A família pode não ter nada, se ela tem salvação, ela tem tudo. E o que é que possibilita ela ser salva? Os padrões de Deus, que leva a ter fé em Jesus. Amém? E mais nada, irmãos. Então, se você tem conseguido isso, glória a Deus por isso. Se você tem conseguido levar os seus, não é, a entender que a única maneira de ter salvação, de se manter presente na presença é a palavra do Senhor, você está fazendo o certo, o ideal e aquilo que é necessário. O contrário não? Então tente agora a partir de hoje fazer isso. Entenda que a sua casa precisa, acima de qualquer coisa, os padrões de Deus. Amém? A luz da palavra, né? A vivência da palavra do Senhor. E mais nada, amém? Mais nada. A minha casa precisa ouvir a palavra. Porque a palavra que me faz conhecer quem é? Jesus. Me faz conhecer o que Deus tem para a minha família. O que a palavra do Senhor tem para a minha casa, amém? A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir. Então, se eu quero construir em minha casa uma fé sólida da minha família, mediante a uma luta que se tem no mundo contra as famílias, eu preciso fazer o quê? Levar a minha casa a ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vou bater sempre nessa tecla aqui essa noite. Amém? Porque a fé, o comungar com Deus, né? A mente renovada, como Paulo fala, as ideias transformadas, como Paulo fala em Romanos 12, se dá quando eu escuto a palavra do Senhor. Apreendo a palavra do Senhor. Ela vem em mim e lá fica alojada. Lá tem boas novas para mim. Amém? Lá tem boas novas para a minha casa. Lá tem boas novas para a minha família. Lá tem boas notícias do Senhor para meus filhos. O mundo tem mais notícias, o mundo tem notícias que destroem os meus filhos. A palavra tem notícias que constrói nos meus filhos aquilo que Deus quer. Amém? E eu preciso levar os meus filhos a ouvir a palavra. O meu casamento a ouvir a palavra. Porque a palavra, irmãos, é a voz de Deus falando com as famílias. Não tem outra coisa. É a palavra do Senhor, que é a voz de Deus falando com as famílias. Você quer algo para que a família de você saiba a respeito de Deus? É isso aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus, o sopro de Deus, a voz de Deus, amém? Toda a palavra do Senhor, irmãos, é a fala de Deus para a minha casa, para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, amém? Então eu preciso entender que é ela que vai levar a minha casa a ouvir de Deus o que Deus tem para ela. Não é outra coisa a não ser a palavra do Senhor. Não são conselhos de pessoas. Isso soma quando está inteirado com a palavra do Senhor. Mas é a palavra do Senhor que deve conduzir o meu lar. Amém? Uma outra coisa, irmãos, eu vou terminar para a gente perguntas aqui. Uma outra coisa é que, além disso de ser palavra do Senhor, voz de Deus, ela tem utilidade, segundo Paulo diz aqui a Timóteo. A única ferramenta que tem utilidade para que a família viva à luz da Bíblia é a própria Bíblia. É a própria Bíblia. Não tem outra coisa. Tudo que vier, né, se estiver linkado com a palavra, são auxílios. Amém? Qualquer ciência, qualquer terapia, qualquer situação desse tipo, né, estão linkados, são auxílios quando estão linkados com a palavra. Mas a palavra de Deus é que tem utilidade para repreender uma família quando não está andando bem, para ensinar a família a andar corretamente, para orientar a família, para corrigir a família, para instruir a família na justiça, para andar correta. Amém?
É a única ferramenta, é a palavra de Deus, irmãos, para a minha casa, para o meu casamento, porque ela ensina a minha família o que é verdadeiro, ela vai identificar e trazer uma identificação para a minha família daquilo que é verdadeiro e daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é errado, daquilo que é mentiroso, daquilo que é correto, daquilo que é certo. A única coisa é a palavra de Deus. Ela vai me corrigir quando a minha casa estiver andando erradamente, vai chamar a minha atenção, vai me colocar no prumo novamente, amém? Ela vai me repreender, ela vai me encorajar, ela vai me confrontar, ela vai me dizer como eu estou, como eu devo ficar, amém? Como eu devo viver na minha vida conjugal, matrimonial, de que maneira eu devo me comportar no meu casamento, com meus filhos, com os meus da minha casa. É ela que norteia toda a minha vida. E, por fim, ela cumpre aquilo que Deus sempre quis para a família. Ela capacita e ela prepara as famílias para toda a boa obra que Deus tem a realizar através daquela casa. Amém? Paulo fala isso a Timóteo. Além de ser útil, inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém? Deus usa. Você que tem uma família como instrumento do Senhor na sociedade, que está totalmente destruída, siga a palavra do Senhor. Siga a Bíblia. Amém? Você quer ter um casamento que se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus? Que restaura casamentos perdidos? Seja conduzido pelo padrão de Deus, a palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, é isso que a gente tem hoje para falar com vocês, né? Essa questão. Quando o pastor falou sobre esse tema, e eu me perdi no tema, pastor, pensei que era outro tema. Eu estava com outra mensagem em casa, né? E hoje de tarde fui ver algumas coisas, pesquisar e tal, e ler a Bíblia. Mas eu estava com outra mensagem que pensei que era um outro tema. Eu pensei que era a aplicação da palavra de Deus na família. Por isso que eu estou meio nesse norte aqui, né? Mas é tudo a mesma coisa. Amém? É tudo a mesma coisa, né? Então, irmãos, faça de tudo para viver à luz da Bíblia. Amém? Não tem outro meio que Deus deu às famílias para ser família à luz da Bíblia, a não ser viver segundo aquilo que Ele construiu para conduzir e dirigir as famílias. A palavra do Senhor. Amém? É essa aqui, ó. Em casa, em todo tempo com os meus. Nunca abrir mão dela. Em tudo, nela, você tem algo para fazer com que a sua casa permaneça em meio a essas lutas que estamos vivendo e vai piorar muito mais. Permaneça na presença de Deus. Amém?